Débora está aqui comigo. A gente vai falar um pouquinho sobre o mercado financeiro, claro que está de olho nos possíveis impactos que essa guerra entre Israel e palestinos podem ter. Mas, pelo menos por enquanto, essas estratégias de investimento não devem mudar. É isso mesmo, Débora? É isso mesmo, Ju. Não deve mudar. Bom dia para você, para quem está acompanhando a gente aqui no live, nesse feriadão. E, gente, olha só, não deve mudar porque o consenso que os economistas chegaram ao longo dessa semana, que a gente vem acompanhando o andamento desse conflito, é que não terá uma escalada desse conflito. A escalada seria o quê? Países como o Irã, que é produtor de petróleo, e outros ali da região do Oriente Médio, que eles ali entrassem realmente nesse conflito. Até então, nem os Estados Unidos confirma a participação do Irã, né, nesse ataque especificamente ali em Israel, apesar da gente saber historicamente, né, o apoio financeiro do Irã ao Hamas, mas não é o caso desse ataque específico e, portanto, durante ao longo dessa semana ficou estabilizado que está concentrado ali. É claro que eu sempre reforço isso, a gente não avalia aqui essa questão da gravidade da situação, mas sim do impacto disso na economia. É tanto que a gente teve logo no início da semana, Ju, um susto ali no petróleo, com o petróleo disparando 4%. E ao longo da semana a gente viu uma correção disso. Hoje o petróleo até sobe um pouco mais, mas mantendo aquela casa dos $80 o barril que a gente já estava acompanhando, né, acontecer. Por quê? Justamente porque a gente não tem uma preocupação, não tem em risco a questão da distribuição da oferta do petróleo, né, por causa de uma provável, né, uma provável escala desse conflito para outros países. Então, isso faz com que os economistas, isso acabou fazendo com que os economistas chegassem no consenso de que ainda é cedo para poder tomar qualquer tipo de atitude de mudança de estratégia ou para realmente criar algum pânico, porque, na verdade, a gente tem uma situação localizada em países que não são produtores, né, um país que não é produtor como Israel, que não tem uma produção forte de petróleo ou de alimento para poder ter ali a exportação como um ponto forte ali da sua economia. Então, isso acaba que não impacta diretamente a economia no mundo. Por isso, economistas chegaram no consenso essa semana que devemos manter a tranquilidade. Não é o momento de se mudar estratégias de investimento. Débora, vamos falar rapidinho sobre o dólar, então. Você sempre traz essa informação. Como é que fechou a cotação ontem? Pois é, a gente teve, né, lembrando que a gente não tem sessão aqui no Brasil hoje, nesse feriadão, a B3 está fechada, então a gente está só de olho aqui na movimentação dos mercados lá fora, que seguem alta, com dados importantes, a inflação saindo por lá, e o dólar aqui no Brasil, né, ficou nessa casa dos 5,5, uma queda aí de 0,12%, mais próxima à estabilidade, também refletindo, viu, Ju, justamente essa tranquilidade, esse risco ali deixado um pouco de lado do conflito em Israel escalar, e aí sim a gente ter que trazer mais cautela para os investidores no mundo inteiro. Então o dólar fecha assim a R$ 5,05 nessa quarta-feira. Na retomada desse feriado é que a gente vai ver como fica aí, então, essa cotação no fechamento da semana. No caso, amanhã a gente vai estar aqui atualizando todo mundo. Muito obrigada, Débora. Estarei aqui com você. Muito obrigada pelas informações. Ju. Até amanhã.